Bom dia, bom dia? Não, boa tarde. Boa tarde, galera. Agora é 22 de janeiro, meio-dia e 18. Vim aqui gravar um videozinho pra vocês. Gente, pretendo não ficar falando muito sobre espiritualidade, né? Eu falei isso no vídeo anterior, mas minha língua coça, a minha língua coça. Porque eu sei das coisas, né? Então, assim, já que eu tô gravando, é que meu canal é pra falar da minha história de horror. Mas a minha história de horror também envolve isso daí que eu tô gravando agora, sobre espiritualidade, olha lá, tá? Sobre espiritualidade. Então eu não queria ficar falando, entendeu? Mas envolve. A cachorrinha, toda vez que ela me vê, ela quer vir perto de mim, que ela acostumou. É de um cidadão aqui da cidade. Aí eu tava comendo um dia banana e dei pra ela. Aí o dono, nossa, que vergonha essa cachorra. Tem comida em casa. E ela comeu minha banana. E eu tinha 2 bananas, comeu uma banana inteira que eu queria comer minha segunda banana. Aí o dono falou, que vergonha essa cachorra. Agora toda vez que ela me vê, ela late que ela quer vir pra perto de mim, que ela quer comer. E o dono, nossa, até parece que não tem ração em casa. Até parece que essa cachorra passa fome. Coisas de criança, né? Criança faz muito isso com os pais. E animais também, gente. Que animal é uma criança, né? São que nem criança. Então, o que eu tava falando que o cachorro me... então, aí... Espiritualidade. Então, assim, gente, o que eu acho sobre esses espíritos contratado pelo bolsonarismo para fazer... Engraçado, né? Esses espíritos não estão fazendo a reversão de narcisista, de sociopata, né? Por que esses espíritos... Para você ver como é uma furada esses experimentos bolsonaristas, nazistas, não autorizados, porque primeiro que eles não reverteram vocês mesmos. A maioria de vocês bolsonaristas é tudo narcisista, tudo sociopata e psicopata. Vocês que estão nessa fazendo essas atrocidades aí, não estou generalizando. Então... Não existe cura. Senão vocês tinham curado vocês mesmos nesses experimentos aí. Vocês estão querendo fazer reversão de narcisista, que não existe cura. Vocês estão querendo ser maior do que Deus. Se o próprio Deus, a própria Bíblia, o próprio Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus falou que são homens irreconciliáveis. Aí vocês, cheios de soberba, prepotência, arrogância humana e vaidade, cheio de soberba, prepotência, arrogância humana e vaidade, vocês querem fazer a reversão de narcisista, de sociopata, onde não existe. Aí querem fazer reversão gay, onde também não existe. O próprio Deus falou que eles são irreconciliáveis, narcisistas e sociopatas. Gente, eu ouvi umas loucuras aí sobre gente querendo fazer reversão de demônio. Gente, eu não sei se um dia eu gravo um vídeo sobre isso, mas só vou dar uma pincelada aqui. Reversão de demônio. Tem gente querendo pregar o evangelho para demônios se converter dos seus pecados, se arrependerem dos seus pecados e se entregar a vida deles para Jesus. Olha o nível de loucura que esse povo está aprontando. Fazer reversão de demônio, para o demônio deixar de ser demônio e virar um anjo. Jesus, só Jesus. Eu não sei, eu acho que é melhor ser surdo do que ouvir essas coisas, né? Mas enfim. Falando, gente, minha opinião sobre esses espíritos, tá? Que o bolsonarismo aí contratou para fazer essas reversões, para fazer esses experimentos nazistas, para casar homem solteirão, fazer reversão gay em homem homossexual. Não sei se estão fazendo essas experiências com mulheres solteironas, não sei se estão fazendo essas experiências com mulheres lésbicas. Eu sei que estão fazendo com homem solteirão, hétero, que querem casar, e com homens homossexuais que querem fazer a reversão gay. Gente, esses espíritos, eles, na minha opinião, assim, eu acho assim, o cristão é muito mais, usa-se uma palavra só, tudo é demônio, né? Para nós, incluindo eu, me incluo nessa, porque eu também sou cristão, mas para nós tudo é demônio. Não existe essa classificação de entidade, de espírito de morto, que é o Egum e o Quiumba, na Umbanda, né? No Espiritismo fala muito. Então lá tem essa classificação. Espírito de gente morta, Egum, Quiumba,
Aí depois vem entidades, depois do entidades, na hierarquia das entidades, tá os orixás, depois vem acho que os demônios, porque demônio não obedece o orixá. Então na hierarquia do mais forte ali, um demônio é mais forte que um orixá, até onde eu tenho estudado. Então na hierarquia, espírito de gente morta, de homem e mulher morto, quiumba e egum. Depois entidade, depois orixás, depois demônios. Mas para cristão é tudo demônio. Então, gente, esses espíritos, na minha opinião, não são espíritos assim que o bolsonarismo contratou, burrinho. Porque se eles estão grudando, igual o Alien, do filme Alien lá, que ele grudava no rosto das pessoas, só vê a capa do meu último vídeo aí. Que ele grudava no rosto das pessoas, forçando as pessoas a engolir aquela, sei lá, um ovo, sei lá, que ele botava na boca da goela abaixo, e a pessoa depois incubava aquele bicho, e o bicho, quando saía do corpo, matava a pessoa. Esses espíritos estão enfiando sei lá o que nos 2 ouvidos do cara. Estão enfiando sei lá o que pelo nariz. Como se fosse um polvo espiritual, como se fosse um alien espiritual do filme lá. Aquele alien do filme aí, da capa, que eu coloquei no meu último vídeo. Não são, assim, espíritos exatamente rudes no sentido, na minha opinião, no sentido de ser espíritos bobinho, ou espíritos somente de agressivos, no sentido de eles são pura agressividade. Não. Na minha opinião, são espíritos bastante inteligentes que, de alguma maneira, eles também estão fazendo algum tipo de experiência com seres humanos vivos. Você está entendendo que nível, que tipo de espíritos o bolsonarismo está contratando? Não são espíritos bobinho que fica por aí enfiando pênis espiritual nos outros. Não é só isso. Eles estão fazendo isso. A própria espiritualidade está fazendo experimentos em seres humanos. E Egum, quiumba, espírito de gente morta, não faz isso. Orixá não faz isso. Entidades, talvez uma ou outra, mas no geral e via de regra não fazem isso. Quem faz muito... Demônios fazem isso? Demônios fazem mais ou menos aí um tipo de experiência aí com o ser humano. Quando eles desceram do céu, quando os anjos caídos, né, que depois eles abandonaram sua morada e vieram para o reino dos homens, coabitar com mulheres para... Gente, assim, ó, eles não só coabitaram com mulheres, viu? Coabitaram com homens também, tá? Esses anjos que abandonaram a sua morada, eles coabitaram com mulheres, mas com homens também. E daí nasceram filhos. E esses filhos, como diz a Bíblia, eram os gigantes da antiguidade. Porque misturou lá o DNA, sei lá que diacho que fizeram lá. Querendo ou não, é um tipo de experiência que a espiritualidade fez. Misturar raças é um tipo de experiência. Então, gente, E não são espíritos bobinhos e nem fraquinhos que fazem esse tipo de coisa. Ou espíritos só de agressividade, que só quer saber de xingar, de agredir verbalmente, ou agredir fisicamente, ou estuprar, ou fazer sexo, ou seduzir. Não é só isso. Exige ali um nível de inteligência, um nível de sofisticação mental exigida. Falando agora o linguajar cristão, não é qualquer demôniozinho que faz esse tipo de coisa. São demônios especializados, demônios de
de uma categoria diferenciada, usando o linguajar cristão, que ou é demônio, né, no cristianismo tudo é demônio ou não é demônio. Então assim, não são demônios, não é qualquer demôniozinho ali, agressivo, que fala umas palavras que xinga os caras, não, que estupra, não é só isso. Esses demônios, esses espíritos, essas entidades das trevas, também estão fazendo experimentos científicos, com a ajuda do bolsonarismo. Assim como na Alemanha nazista do passado, espíritos trevosos também fizeram experimentos nazistas no povo escolhido de Deus, nos judeus. Morreu 6 ou 9 milhões, uma coisa assim, de judeus pela mão do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Países onde o nazismo instalou as suas garras, não foi na Alemanha, foi na Polônia e diversos países, alguns países aí, exterminaram os judeus. Você acha que esses espíritos também não estavam fazendo experimentos científicos das trevas? Experimentos espirituais das trevas? Em homens? Em seres humanos? Não é qualquer espíritozinho bobinho, qualquer espíritozinho violentozinho, de violência verbal ou violência física. Quero te matar. Não é esses espíritos aí. Ele também quer te matar também, mas não é esse espírito que fica só nisso. Não é esse nível de espírito, que o objetivo dele é só fazer sexo com você, só te seduzir, ou até mesmo te levar pro caixão. Quero te matar, tenho ódio no coração, eu tenho ódio da raça humana, tenho ódio dos filhos de Adão e dos filhos de Eva. Não é só isso. São espíritos que têm uma mente mais sofisticada, uma mente mais inteligente, uma mente mais voltada para as ciências ocultas. Ciências. E esses espíritos estão sim, na minha opinião, viu? Presta atenção que eu estou falando. Na minha opinião, fazendo experimentos científicos das trevas em seres humanos, sim. E para eles estarem fazendo esse tipo de experimento, são espíritos que eles não ficam só nesse nível aí de raiva, de ódio, de vingança. Não, são espíritos que têm eles têm uma mente diferenciada dos outros espíritos, uma mente que difere. Então assim, não é o que eu estou querendo dizer para vocês, gente. Entendam, é o tipo de espírito que o bolsonarismo está contratando, o nazismo brasileiro, o bolsonarismo, e é uma moeda de mão dupla. Assim como no nazismo alemão, deu-se vidas de homens e mulheres e crianças inocentes para serem sacrificadas para a criatura das trevas. Em nome dessas criaturas, é uma barganha, é uma troca, uma moeda de troca. O mundo espiritual, principalmente o mundo espiritual das trevas, ele funciona à base de troca. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Vamos fazer negócio, vamos fazer business. Vamos fazer business, negócios, vamos negociar, business, negócios espirituais. Eu te dou uma coisa, te ofereço uma coisa e você me dá outra, é uma troca. Então, meu amigo e minha amiga, na Alemanha nazista ofereceu a vida em holocausto para os alemães adquirirem tecnologia que nem os Estados Unidos. E os próprios alemães falaram com a boca deles, gente. Eles estão nos ajudando. Eles estão nos fornecendo tecnologia. Eles. Essas criaturas das trevas que a Alemanha nazista pagã, que eles pregavam o paganismo, os deuses nórdicos e não o cristianismo, que eles achavam o cristianismo uma religião muito afeminada. Os nazistas consideravam os cristãos afeminados, ainda que sejam homens, mas eles consideravam os homens cristãos homens afeminados e consideravam a religião cristã uma religião afeminada, que perdoa,
Eles queriam uma religião que não perdoasse, uma religião, na concepção doentia da cabeça deles, uma religião viril, uma religião máscula, uma religião dos deuses nórdicos. Não essa religião que o seu líder diz que se o seu inimigo bater na sua face direita, você deve oferecer à esquerda. Não essa religião que diz que é para você orar a favor dos que vos perseguem. Então os alemães nazistas consideravam... Gente, isso é fato histórico, viu? Tô inventando nada não. Isso aí é o que os nazistas falavam mesmo. Fato histórico que eu estudei, tá? Eu sou de estudar. Eles falavam que o cristianismo era uma religião afeminada. Eles não precisavam de uma religião afeminada. Eles precisavam de uma religião viril para ganhar a guerra. Deuses nórdicos, deuses pagãos. Só que na guerra os nazistas não estavam contratando o deus lá, Fenrir, né? Eu esqueci os nomes dos deuses nórdicos, mas eles não estavam contratando os deuses nórdicos para os deuses nórdicos para passar tecnologia para eles. Não, eles estavam contatando demônios, para demônios passar tecnologia para ele. E o demônio, meu amigo, os demônios, o capeta, o satanás, o diabo, não, mas não é o diabo, são demônios no plural, né? Capeta, o satanás, o diabo é uma coisa, demônios é outra. Os demônios, eles não vão te dar nada de mão beijada. Eles queriam sacrifícios humanos, sangue de homens, mulheres e crianças inocentes. E foi oferecido para eles nada mais, nada menos do que 6 milhões de almas inocentes. O povo escolhido de Deus, que vocês bolsonaristas tanto diz que paga pau, diz que protege. Agora teve essa guerra aí, né? Lá entre o Estado Islâmico e Israel, e vocês metendo pau no Lula e falando a favor de Israel, que tudo para vocês bolsonaristas é Israel, Israel, Israel. Mas vocês, meu amigo, vocês não seguem aquilo que protege Israel, meus amigos nazistas, bolsonaristas brasileiros. Vocês seguem exatamente aquilo que destruiu o povo de Israel no passado. Você segue o nazismo brasileiro, ou você segue o bolsonarismo. Vocês falam tanto de Israel, Israel para lá, Israel para cá. Tudo para vocês é Israel, puxando o saco de Israel. Mas vocês bolsonaristas praticam o nazismo. Como vocês são dois pesos, duas medidas, né? Como vocês são, contradizem vocês mesmos, né? É o fascismo. Como vocês são falsos e arrogantes, né, bolsonarismo? Tudo em vocês é falso. Já falei aqui, um quissuco da década de 80, um pozinho assim, ó, fazia 2 litros de suco, química pura. Parece que aquilo ali é muito mais natural do que vocês. Tudo em vocês é forjado, tudo em vocês é armado. Situações armadas, vocês ficam armando situações, querendo apresentar uma pessoa para outra. Nada de em vocês é natural, tudo de vocês é assim, forjado. Não tem nada de natural na vida de vocês. Essa mente aí de colmeia, de formigueiro de vocês. Aí... Então, gente, assim, o tipo de espírito que o bolsonarismo está contratando não é qualquer espíritozinho bobinho, não, que tem uma raivinha no coração, não, que tem um ódiozinho no coração, não. São espíritos, é uma categoria de espírito extremamente inteligente, que tem o que oferecer. Você está entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? São espíritos que têm o que oferecer para o ser humano. Eles têm conhecimento, eles têm inteligência, eles têm a sabedoria das trevas deles, mas eles têm a sabedoria deles, das trevas, para oferecer. Tem conhecimento, tem entendimento, tem tecnologia para passar. Eles entendem de leis, entendem de matemática, entendem de física, entendem de química, entendem de tecnologia, entendem da psique humana, de psicologia. Eles entendem, não é qualquer... Você está entendendo? Eles têm o que oferecer. Só que o que eles têm para oferecer, eles não vão te dar de mão beijada pro bolsonarismo. Eles vão querer barganha, eles vão querer troca. E o que é essa troca?
vidas de pessoas inocentes, assim como foi na Alemanha nazista. A minha vida foi oferecida como uma troca, como uma barganha, uma pessoa que sempre trabalhou, que passou em 5 concursos públicos, federal, estadual, municipal. Vocês destruíram e estão destruindo a minha vida, oferecendo a minha vida como troca, como barganha para vocês adquirir algo que vocês querem. Eu já falei, comigo vocês não vão ter nada. Experiência aí, experienciazinha aí, de sei lá o que vocês estão fazendo comigo, principalmente vocês que estão objetivando dinheiro, você não vai ter aquilo que você está querendo não, viu? Porque comigo não funciona. Com pessoas como eu, já falei, não funciona, não dá certo. Muda de alvo, me deixa em paz, que aqui não dá mais leite não adianta espremer, não dá mais leite. Nunca deu, na verdade, né? E nem vai dar. Então, gente, é muito grave, viu? Presta atenção no que o bolsonarismo está fazendo no Brasil, assim como o nazismo fez na Segunda Guerra Mundial. Contratou espíritos extremamente com expertise, espíritos que têm o que oferecer, que têm o que barganhar, porque, meu amigo, você só barganha se você tem alguma coisa para barganhar. Se você não tem nada, você não pode barganhar nada no mundo espiritual. Esses espíritos, eles não são qualquer espírito, gente. Muito provavelmente são espíritos aí de uma categoria, de um nível, tanto em força quanto em inteligência, muito superior a outros tipos de espíritos, a outros tipos de demônios. São espíritos em matéria de força, em matéria de violência, em matéria de sagacidade, em matéria de inteligência, muito mais fortes, muito mais potentes do que outros tipos de demônios. Deixa eu usar o linguajar aqui espírita. Outros tipos de entidade, outros tipos de espíritos, entendeu? Então, gente, o que o bolsonarismo fez, ele contatou espíritos extremamente ali que... Vou falar que são chefes? Não, quer dizer, mais ou menos eu tenho informações sobre isso, mas não vou falar aqui nesse vídeo não, tá? Então é muito grave, viu? É gravíssimo, e você apoiando isso daí. Você sai dela, povo meu, como diz a Bíblia, né? Sai dela, povo meu, sai dessa bosta chamado bolsonarismo. Porque isso é do diabo, isso é do capeta, não é de Deus. O povo de Deus, ele tem outros modos de ser, ele pisa diferente nesse planeta Terra. O povo de Deus, ele pisa diferente no planeta Terra. Ele não pisa como os demais homens. E vocês cristãos, bolsonaristas, vocês pisam exatamente como os demais homens pisam, e pisam até pior, fazendo até coisas piores do que as pisaduras de homens que estão no mundo. Vocês não estão seguindo as pisaduras de Cristo. A Bíblia fala para a gente seguir as pisaduras de Cristo. Vocês, bolsonaristas cristãos, estão seguindo as pisaduras dos homens deste mundo, e muitas vezes fazendo coisas piores do que esses homens fizeram. Vocês estão seguindo os rastros, as pisaduras de homens levianos, não de homens de Deus. Sai dela, povo meu, como diz a Bíblia. Então, gente, é isso, viu? Não são qualquer espírito que o bolsonarismo contratou, não, minha gente. Tá? Presta muito bem atenção nisso. E eles vão fazer um estrago enorme, assim como já fizeram. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Só uma pinceladinha para vocês entenderem. Toda a característica de um grande oferecimento satânico foi a questão da vacina, da Covid. Lançou-se fake news, informação falsa de que era uma gripezinha que não matava. O que aconteceu lá em Manaus, gente, na Amazônia? Pessoas morrendo sem oxigênio. A vacina não chegava, o oxigênio não chegava, de propósito, propositadamente. Aquelas vidas foram oferecidas em sacrifício. Quem não entende de satanismo, procura entender. Aquilo ali foi um grande holocausto. Vidas e vidas de não sei quantos milhões de brasileiros foi oferecida na Covid. Para esses espíritos aí que eu estou falando. Todas as características de um oferecimento, quando se oferece vidas para espíritos trevosos. E vocês apoiando isso daí, né? Principalmente vocês cristãos pseudo, né? Porque vocês não são cristãos.
Vocês cristãos, entre aspas, bolsonaristas. Vocês apoiando todo o trabalho do diabo. E batendo palma ainda, né? Então é isso, galera.